Alô, boa noite. Boa noite, minha gente. Arrumando aqui. Eu arrumo a tela para ficar o loginho ali bem na parede, tá vendo aqui? Pronto, tá bem bonitinho aqui. Alinhadinho. Boa noite, minha gente. Boa noite, Carlinha, que é sempre a primeira. Deixa eu arrumar minha cola aqui. Ok, então começando os trabalhos da aula 32. Boa noite, Maria Cláudia. Vocês têm noção que são 32 semanas com aula sobre burnout e tudo que orbita esse assunto? Falando coisas que ninguém te fala, porque está todo mundo sempre repetindo as mesmas coisas? Oi, Mariana, boa noite. O movimento que a gente faz aqui com as aulas é o mesmo movimento que o burnout pede da gente. Ou melhor, que a vida pede da gente através da sacudida que ela dá na gente com o burnout, né? Para de ouvir o que todo mundo fala sem questionar, vai a fundo, pesquisa, pensa se é bom para você, se faz sentido para você, se te faz bem. É tão difícil fazer isso, gente. Olha a quantidade de seguidores que eu tenho e a quantidade de pessoas nas aulas. É coisa de 20 ou menos ao vivo num bom dia, menos de 200 no total. E tem, acho que, quase 13 mil seguidores já, só no Instagram e mais de 8 mil no YouTube. E assim, eu trabalhei a vida inteira em publicidade, estudei marketing digital, fiz mentoria, eu divulgo direito. Eu só não apelo, né? Justamente porque o que todo mundo faz não me faz bem, ficar se vendendo o tempo inteiro, né? As pessoas chegam a um burnout muito machucadas. É difícil olhar para a nossa responsabilidade, é difícil ir contra o senso comum. Então, eu queria começar hoje parabenizando vocês que estão aqui, porque eu e vocês sabemos o quanto custa dar esse passo de estar aqui vendo essa aula. Boa noite, Kel. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Kel é um nome que não dá para a gente saber assim de cara. Então, bem-vinde. Bom, para quem é novo aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Roberta Caruzzi, eu estou me recuperando de um burnout. Eu passei por todas as fases, desde não saber qual era o diagnóstico até chegar no tratamento correto, passando por todo tipo de profissional, arrogante, irresponsável e ignorante, que vocês sabem muito bem como são. Mas eu estudei tanto por conta disso, por conta de não achar até o ano passado uma pessoa que realmente soubesse o que fazer comigo. Eu estudei tanto, eu mergulhei tanto para conseguir me tirar desse buraco, que eu acabei me tornando uma terapeuta integrativa e hoje eu ajudo outras pessoas que, como eu, estão passando por um burnout, estão desconfiadas que podem ter chegado lá ou querem reverter o caminho para não cair em um. Kelly! Boa noite, Kelly! Boa noite, Kelly! Ah, gostei, Kelly, apelido Kel. Oh, gostei disso. Muito bem. Então, boa noite, Kelly. Gente, lembrando sempre aqui, antes de começar, que tem 2 aulões. Sim, já era para eu ter 3. Eu não vou mais prometer prazo de nada, porque a minha prioridade são os atendimentos e o conteúdo. Então, os produtos digitais acabam, às vezes, demorando, porque eu não quero nem comprometer o atendimento individual, nem a qualidade do conteúdo, nem das aulas e nem minha saúde física e mental. Então, paciência, aos poucos eu entrego tudo. Então, por enquanto, temos 2 aulões. O primeiro aulão que você deve ver se chama Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout e Agora, em que eu conto tudo que eu demorei 8 anos para aprender. Muita gente não compra o aulão porque acha que já sabe o que eu vou falar, mas o que eu falo lá não é o que todo mundo fala por aí. Eu falo o que funciona, o que funcionou comigo. E não é remédio e nem psiquiatra. Tá? O link para você ter mais informações está aqui no descritivo. O segundo aulão se chama Disbiose Intestinal e Burnout e fala, como o nome entrega, sobre a coisa mais importante que você precisa tratar no seu burnout, que é o seu intestino. Acredite em mim. Eu já poderia estar curada se não fosse aquele monte de médico burro que me atendeu antes do Dr. Alain, que é minha luz, meu raio, minha estrela, meu luar, meu iaiá e meu ioiô. O link desse aulão também está aqui no descritivo, tá? E o terceiro aulão é o aulão do açúcar, que tá para sair, tá no forno gratinando. E todos os produtos, informações sobre atendimento individual, grupo,
para você ficar sabendo tudo, você vai lá no link da bio, lá no Instagram, nos destaques ou no descritivo aqui dos vídeos do YouTube. Tá? Bora para a aula, então. Lembrando só que aqui, a última coisa, ela fica 24 horas no ar, depois ela fica mais 2 dias para quem está no grupo, depois bye bye, vai para o livro que eu vou lançar ainda esse ano. Sem prazo, para não ficar prometendo que depois eu atraso, né? A aula do açúcar não saiu ainda. Quer dizer, a aula saiu, a gente já teve a aula gratuita, né? Não saiu o aulão, que eu preciso gravar. Bora! Que hoje eu quero falar sobre uma coisa que atrapalha demais a recuperação de um burnout e que, ao mesmo tempo, é uma das coisas que causa o burnout. Teve uma aula, que eu não me lembro mais o nome da aula, em que eu falei do fator psicossocial da pobreza. O Maurílio, que eu não sei se está aqui ao vivo, mas se ele não estiver aqui agora, ele vai assistir gravado. Quando teve essa aula, ele me falou que ele achou interessante falar sobre isso mais profundamente, ou seja, foi tão interessante naquela aula que eu deveria abordar de novo. E eu concordo com ele, então chegou o dia. E teve também alguma aula em que eu falei da lei de Gerson. Então, hoje nós vamos juntar tudo isso no tema Minha Vida é Pagar Boletos. É uma aula, gente, para fazer você pensar, tá? Talvez algumas coisas você fale, comigo não é assim, outras talvez você tenha alguma resistência. É uma aula para pensar, para levar isso com você, para questionar algumas coisas, tá? É uma aula chacoalhão, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Fazer vocês pensarem, mudar o ângulo com que vocês estão olhando as coisas, tá? Então vamos lá. O que é o fator psicossocial da pobreza? Saindo de uma explicação técnica, tá? Esquece o nome. Ele se refere a uma coisa aqui no Brasil que, infelizmente, é muito familiar a todos nós. Então não precisamos ser técnicos para entender isso. É uma situação social que faz com que uma criança de 5 anos já esteja convicta de que ela não vai conseguir nada demais da vida. Uma criança de 5 anos, geralmente, já está convencida de que ela não pode sonhar. Já teve várias coisas que ela falou, eu queria isso, e alguém falou, não. Isso aí não é para você. Nós estamos num país muito desigual, econômica e socialmente. O que significa que, de um lado, a gente tem muitas pessoas que ganham muito pouco dinheiro. E do lado oposto, poucas pessoas que ganham muito dinheiro. De um lado, tem gente muito pobre que vive em nível de miséria, passando todo tipo de necessidade. E do outro lado, você tem pessoas que não sabem mais nem onde é que enfia o dinheiro, de tanto dinheiro que tem. E você tem um choque entre esse mínimo e esse máximo que faz com que se entenda que uns são melhores que os outros. Os ricos no Brasil, gente, quando eu falo rico, não é o cara que ganha 7 mil reais por mês, tá? Que tem umas pessoas que acham que quando falam das elites e de riqueza, tá falando do cara que tá pagando no financiamento um apartamento de 3 dormitórios. Eu tô falando rico, eu tô falando rico, milionário, bilionário, tá? Que mora em mansão e tem um helicóptero. Rico. Os ricos, na sua maioria, acham que são superiores aos pobres. Eles têm sobrenome, eles têm fama, eles têm recursos, eles têm mordomias, eles têm privilégios, eles se livram de punições, eles dão carteirada. São pessoas que, generalizando para o pior, tá? São pessoas que passam pelo porteiro do prédio, não olham na cara da pessoa. Eles não consideram o porteiro pessoa. Estou generalizando porque é claro que existe gente bilionária que entende que uma pessoa em situação de rua é uma pessoa igual a ele, assim como tem gente pobre que parece que passou cocô embaixo do nariz, de tanto que empina o nariz para cima e vira um entojo, né? Então, generalizando. Sempre há exceções. Então, as pessoas que estão do outro lado da corda, as pessoas pobres, assumem que são inferiores aos ricos. Isso não é consciente, tá, gente? A pessoa não acorda e fala assim, nossa, o rico é melhor do que eu. Não é isso. Estou falando inconscientemente. Já vou chegar aí.
E uma criancinha de 5 anos, que mora numa comunidade, por exemplo, já ouviu, quando ela pediu a boneca X, que aquilo não é para ela, que não adianta sonhar com uma coisa cara dessas, que isso é coisa de rico. E sempre vai ter alguém que fala: não fala isso para ela, deixa ela sonhar. E aí respondem: não, tem que aprender desde cedo que isso não é para ela. E ela vai entendendo desde cedo que ela não merece coisas boas. E isso faz com que ela cresça entendendo que ela não tem um lugar no mundo, que ela vale menos, que ela pode fazer o que for, ela não vai conseguir crescer. Crescer no sentido de crescer na vida, não crescer de idade. Tá? Qual que é? Esse começo é complicado, a gente já chega lá no ponto. Qual que é a maior consequência de um país desigual como é o nosso? O que todo político em campanha fala que vai resolver e depois não resolve? É a questão da violência, correto? Quanto mais fudido está o povo, mais violência a gente vai ver dentro das casas e nas ruas. Mais os ricos vão se blindar e mais os pobres vão assistir, sem poder fazer nada, a polícia entrar atirando na favela. Por que a violência é consequência da desigualdade? O que você vai falar, Roberta, óbvio, né? Porque quem é pobre vê os ricos com tudo, eles passando fome, sem grana para comprar remédio para o filho, dá revolta. Mas eu não estou falando da moça que rouba 1 quilo de carne no supermercado. Eu estou falando dos caras que assaltam a gente na rua à mão armada. Porque esse tipo de violência, que parece gratuita, que parece maldade, que parece tão condenável, e por que aumenta tanto conforme a desigualdade vai afastando mais essas duas pontas, ricos e pobres? Boa noite, Priscila. A questão aqui é a seguinte: se você cresce entendendo que a sua vida não tem valor, você não dá valor à vida dos outros também. Então, se um cara nasceu numa família sem recurso, sem estrutura, sem comida, sem educação, sem acesso à saúde, e aos 5 anos esse cara já se conscientizou de que ele é inferior a quem tem dinheiro, que ele não tem lugar, ele não merece coisas boas. Ele entendeu que a vida dele não vale nada, certo? Tá jogado aí no mundo. Pode contar com ninguém. Podem acontecer 3 coisas com esse cara. Coisa 1, ele envereda para o mundo do crime, porque acha que é o único jeito que ele pode quebrar esse sistema e conseguir algumas coisas. E, diante de alguém que aparente, ou que tenha mesmo, mais dinheiro, aparentemente, ou que tenha mesmo, mais dinheiro, do que as pessoas com quem ele se relaciona, ele não hesita em atirar e matar a pessoa, porque ele aprendeu que a vida não tem valor. Um cara que nasceu ouvindo que não vai conseguir nada e que vale menos, vendo a situação de todos em volta, cresce com uma autoestima muito baixa, concorda? Ele não acha que faz diferença ele viver ou morrer. Então, por que faria diferença o cara que ele está assaltando viver ou morrer? Coisa 2. Esse cara pode optar em construir um caminho através de estudo e trabalho. Mas, quando você junta a autoestima baixa com a crença de que você só tem valor se ganhar dinheiro, e você tem aí um cara que vai ter um objetivo só na vida: ganhar dinheiro. Concorda? Autoestima baixa, mais crença de que você só tem valor se ganhar dinheiro, você dedica a sua vida a ganhar dinheiro. Ele viu a mãe dele pegar 4 ônibus, demorar 3 horas para chegar em Moema, para ser babá de outras crianças quando ele era pequeno, enquanto ele passava o dia largado. Ele vai entender que trabalhar é a única coisa que importa mais do que ele. Saúde não importa, os sonhos não importam, as paixões não importam, se sentir bem não importa, só importa ganhar dinheiro e nunca parar de trabalhar.
Ou coisa 3, ele quebra esse sistema de crenças e consegue ter sucesso. Vamos fazer uma pausa aqui, porque eu quero falar da lei de Gerson. Depois eu vou voltar nesse cara que quebrou o sistema de crenças e teve sucesso, ok? Fazer um pequeno desvio e já volto. Para quem tem minha idade agora, para os velhos, na década de 70, tinha uma. Na verdade, para os velhos não, para quem não é velho, né? Porque os velhos eu não preciso contar isso. Na década de 70, tinha uma marca de cigarro chamada Vila Rica. E eles fizeram uma campanha usando como garoto propaganda um dos nomes que estava mais em alta no momento, que era o jogador de futebol Gerson, que era, se eu não me engano, tá? Eu nunca vou pôr a mão no fogo por nada de futebol e eu não pesquisei. Ai, meu Deus. Se eu não me engano, o Gerson era o capitão da seleção tricampeã, tá? Nessa campanha, o Gerson mostrava um maço de cigarro Vila Rica e falava, não é exatamente essas palavras que eu vou usar aqui, tá? Mas era essa a ideia. Ele mostrava o maço e falava assim, para que eu vou pagar um monte de dinheiro num cigarro caro, se esse aqui custa bem menos e é tão bom quanto? E aí ele terminava falando assim, leve vantagem você também. Não era essa a intenção da agência que fez a campanha, tá? Eu, como publicitária, entendo que quando ele fala leve vantagem você também, era leve para casa uma coisa que representa você tendo vantagem, né? Eu imagino que era essa a intenção. Porém, as pessoas entenderam que aquela campanha, que aquela frase, que aquele cara mostrando, falando leve vantagem em tudo, era a personificação do chamado jeitinho brasileiro. E a partir daí, levar vantagem em tudo passou a ser a lei de Gerson e passou a ser usado em todas as conversas. Tanto que eu não lembro de ter visto esse comercial quando eu era pequena, mas eu lembro de todo mundo falar da lei de Gerson, do Gerson, desde pequena. Por que que isso caiu tão como uma luva para representar o brasileiro? Porque o brasileiro é malandrão? Porque o brasileiro gosta de levar vantagem? Não, porque o país é desigual demais, porque a maioria dos brasileiros, e isso já naquela época, e bem antes, inclusive, a maioria dos brasileiros está em situação de insegurança financeira. E não só o governo não dá nada, porque o sistema de saúde é indigno, porque o acesso à educação de qualidade é pífio, porque as condições básicas de saneamento são falhas, porque tudo e todos estão focados na corrupção. Não só o governo não dá nada, como ele tira tudo que ele puder tirar de você. Imposto para todo lado, burocracia, punição maior para quem não tem dinheiro, etc. Ou seja, a incidência de um branco rico ir para a cadeia é muito menor do que de um preto pobre que cometeu a mesma infração. Certo? Esse é o sistema. Nesse cenário, vamos somando as coisas? Então vamos lá. Nós temos pessoas com uma autoestima baixa, com um sistema de crenças de que elas valem menos, nunca vão conseguir nada, sendo oprimidas por essa camada aí da elite, que inclui os políticos que deveriam estar defendendo essas pessoas, e você cria uma cultura do jeitinho brasileiro, em que quem faz tudo certo é idiota. Quem respeita os outros é bobalhão. Quem puxa o tapete do coleguinha é espertão. Quem cuida da própria saúde física e mental é fresco, é preguiçoso. Vocês percebem o nível de estresse que já vem da estrutura social? Ou seja, o estresse que tem em cima da gente, aumentando conforme as pessoas estiverem mais para baixo na cadeia social, mesmo sem você fazer nada, só de você existir, o nível de estresse que já está oprimindo você. Ok, então vamos voltar para aquele negócio do sistema de crenças que eu falei agora há pouco, do cara que quebra e consegue ter sucesso. Existe um negócio nas neurociências que se chama modelo cognitivo, tá? Não precisa saber esse nome. É um sistema que mostra como as crenças centrais de cada um de nós interferem no ambiente à nossa volta.
e como elas são influenciadas pelo ambiente em que a gente vive. Então vamos lá. As crenças centrais são aquelas que hoje muita gente chama de crenças limitantes, tá? São crenças que a gente construiu desde cedo, nos primeiros anos da nossa infância. Lembra da criancinha de 5 anos que já entendeu que ela não podia ter nada da vida? Isso é uma crença central que é formada na gente sem que a gente se dê conta. Ela é construída desde cedinho, a partir do que a gente ouviu, viu e entendeu do nosso entorno. Isso em termos emocionais, tá? Nós estamos falando aqui da nossa estrutura emocional. Então vamos supor que o Joãozinho nasceu numa família disfuncional e de tudo que ele viveu, tudo que ele passou, viu e ouviu nos primeiros 6 anos da vida dele, fez com que ele concluísse que ele é incapaz, que ele não faz nada direito, que ele não tem capacidade de conseguir as coisas, que ele nunca vai ser nada na vida. Então, a crença central do Joãozinho, ou uma delas, né? Vamos simplificar. A crença central do Joãozinho é a de que ele é incapaz. As nossas crenças centrais influenciam o modo como a gente enxerga a nós mesmos, as outras pessoas e o nosso futuro. Então, o Joãozinho tem a crença central, ele acha que é incapaz. Ele acha que ele não é bom o suficiente. O que faz com que ele entenda que ele não vai conseguir nada na vida. E que quem conseguiu alguma coisa é porque tem dinheiro. Isso vai interferir nos pensamentos dele, nos sentimentos e no comportamento dele. O que significa isso na prática? Na prática, significa que toda vez que o Joãozinho for elogiado pela professora da escola, ele vai usar isso para fortalecer a crença dele. Ah, a professora me elogiou porque eu tirei 7 na prova. 2 segundos de felicidade. Aí ele pensa assim, putz, podia ter sido 10, né? Não foi 10. 7 está longe de 10, né? Um monte de gente tirou 8 e 9. Ah, eu sou um merda mesmo. Tem jeito. Tenho que me contentar com um 7, sendo que tem gente que tira 10. Realmente, não nasci com a bunda para a lua, só me ferro. Entende? A crença central, ela vai formando crenças intermediárias. E isso reflete nos nossos pensamentos, sendo que a gente não percebe que a gente tem crença central, a gente não percebe que a gente tem crença intermediária, a gente só percebe o que a gente está pensando agora automaticamente. Então, voltando ao Joãozinho, a crença central dele, ele é incapaz, ele não é bom o suficiente. Aí ele desenvolve crenças intermediárias, que ele é burro, que quem é pobre não consegue nada, que o futuro dele vai se acabar na merda como o pai dele. Tudo o que ele pensar vai levar para esses lugares porque os pensamentos vieram desse lugar. A crença central gera crenças intermediárias que interferem no nosso pensamento. Os nossos pensamentos reforçam a crença e a crença produz pensamentos e a gente fica preso aqui. Joãozinho não está ciente de nada disso. Ele só percebe o pensamento. Recebi um elogio. Ah, não, ela deve estar de sacanagem comigo. Porque o Joãozinho nunca foi para terapia, né? Porque ele passou a vida inteira ouvindo que a terapia é cara, que vale mais a pena conversar no bar com os amigos, que é a mesma coisa, você não gasta nada. Amigos esses que têm as mesmas crenças e que só reforçam no Joãozinho tudo o que ele já acha dele mesmo e da vida dele. Ele pensa tudo isso, ele se sente mal, ele se comporta como se já tivesse derrotado, ele desiste, ele tem raiva, ele puxa o tapete do coleguinha, porque ele entendeu que é o único jeito dele se dar um pouco bem. Fazendo isso, ele faz com que quem está em volta pense assim. Ele foi impactado pelo pensamento e comportamento das outras pessoas e ele está impactando o pensamento e o comportamento de novas pessoas. E uma coisa vai alimentando a outra. Até que o Joãozinho tem que escolher se ele vai ser criminoso ou faxineiro, porque ele não consegue de jeito nenhum entender que tenha alguma outra saída. Vocês entendem? Vocês conseguem ver uma pessoa que pensa
Ou eu continuo no meu emprego atual, ou eu fico sem fazer nada. Não consigo ver outra saída. Aí o Joãozinho entra nas redes sociais e ele começa a seguir pessoas que pensam como ele. E o algoritmo vai sugerindo conteúdos dentro dessa bolha, de outras pessoas que pensam como ele. E as crenças centrais do Joãozinho estão cada vez mais fortes. Os pensamentos dele estão cada vez mais sabotadores. As emoções dele estão cada vez mais negativas. E o comportamento dele está cada vez mais destrutivo. E aqui entra mais uma coisa sobre as crenças centrais. Se você aprendeu nos seus primeiros anos de vida, com os seus pais, por exemplo, que rico é do mal, tá? Todo mundo que é rico é ruim, as pessoas ricas não querem saber da gente. Você vai passar a vida inteira tentando não decepcionar os seus pais nisso, sem perceber. É inconsciente. Porque é assim que funcionam as crenças centrais. Elas ajudam a gente a sermos fiéis aos nossos pais e cuidadores, mesmo que eles tenham sido horríveis. Pai é pai, gente. Mãe é mãe. E tem muito esforço emocional nosso em conquistar o amor e a aprovação deles durante toda a nossa vida, independentemente se eles estiverem vivos ou não. Então, sem perceber, o Joãozinho sabota toda e qualquer oportunidade que ele tenha de ganhar mais, de ser promovido, porque inconscientemente ele acredita que se ele tiver mais dinheiro, ele necessariamente vai ter se corrompido, ou vai ser visto como tendo se corrompido, ou vai ter se tornado uma pessoa ruim, que vai maltratar quem rodeava ele quando ele era pobre, ou teme ser visto desta forma. Isso não é consciente, tudo isso é o nosso cérebro sozinho, sem que a gente entenda o que está acontecendo. Evitando a terapia. Tentando resolver as coisas sozinho. Ficando preso em ciclos de angústia, que a gente não consegue ver saída. Que a vida inteira a gente foi alimentando as mesmas crenças, sem perceber. Então o Joãozinho está nas redes sociais, recebendo reforço do conteúdo de dentro da bolha de pessoas que pensam como ele, e isso gera o quê? Uma polarização, como a gente está vendo agora na política, mas também em outras coisas, né? Uma polarização que sempre teve, que não chama atenção porque sempre teve, é a questão de pobres versus ricos. Então, o Joãozinho fica consumindo conteúdo que fala do sistema, de como os ricos são sem noção, de como o rico é filha da puta. E ele vê do outro lado o quê? Então, de um lado, vamos falar mal dos ricos. Do outro lado, as blogueiras, influencers milionárias que ele segue, os coaches de performance que prometem que se você se matar de trabalhar enquanto os outros dormem, você vai chegar lá. E o Joãozinho fica no meio das duas coisas. O Joãozinho aprendeu nas redes sociais que não basta ser motorista de ônibus. Ele tem que investir na bolsa, ele tem que ser youtuber, ele tem que ter um tênis de R$2.000. Então, com a cabeça dele jogando contra, com a autoestima segurando ele, sem apoio de terapia, ou ele vai para o crime, ou ele vai ficar frustrado, porque ele só consegue ser motorista de ônibus, mesmo que isso tenha sido um dia o maior sonho dele, ou ele vai trabalhar até burnoutar, frustrado, porque não conseguiu chegar lá, porque lá é onde está o influencer milionário. Ou ele tem que quebrar esse sistema de crenças, entender que o valor dele não está no tanto de dinheiro que ele produz ou tem, que nascer para morrer de trabalhar não é uma regra, para poder se libertar disso. Boa noite, Daniel. Boa noite, Priscila. Priscila já tinha dado boa noite, mas de novo. Ficou claro isso, gente? É para pensar. Estou provocando aqui. Tá? Como é que o Joãozinho vai fazer isso? Como é que ele vai quebrar esse sistema de crenças, mudar suas prioridades e conseguir ter sucesso? Se ele fica o dia inteiro ouvindo que a Maria Amélia, que é guerreira, Maria Amélia é guerreira. Maria Amélia acorda 3 horas da manhã, anda 45 quilômetros, ela nada um rio para atravessar, para ir trabalhar, ela trabalha 20 horas por dia.
Como que o Joãozinho vai quebrar esse sistema de crenças para poder ter sucesso entendendo o próprio valor? Se ele ouve o dia inteiro que o Alípio, filho da dona Cotinha, o Alípio se esforça. Esse rala. Ele não dorme, ele não come, ele não toma banho, ele só trabalha, e estuda de noite, faz um curso de dia e faz um treinamento enquanto ele dorme. Joãozinho, que tem autoestima baixa e a crença central de que ele não é bom o suficiente e não vai conseguir nada na vida, vai conseguir quebrar sistema de crenças ouvindo esse tipo de coisa? Dentro de uma cultura que diz que o valor do Joãozinho está no tanto que ele trabalha e não em quem ele é, que ele não é nada. Entende por que é difícil admitir que se tem burnout? Por que a pessoa pensa, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar? Gente, pelo amor de Deus. Ganhar dinheiro é a única coisa que se entende como ter dignidade. Ele não teve educação financeira, ele está com o corpo em estresse crônico, ele não consegue planejar as coisas mais. Está sempre com a faca em cima da cabeça, precisando focar em fazer o salário acabar junto com o mês. Ele não consegue ver mais nada, ele não consegue planejar nada, ele não consegue sair daí. Ele está preso nesse lugar. E ele não tenta sair desse lugar, porque ele já se conformou que o lugar dele é esse. Esse é o ponto. O que eu estou falando aqui o problema não é dinheiro. O problema é você não acreditar que mereça uma boa vida. E você entender que boa vida é ter a vida do Antônio Fagundes, da Anitta. O problema não é você ter ou não dinheiro, o problema é você acreditar que você não merece uma boa vida. É você achar que não ter uma boa vida é ser guerreiro, digno. Não ter uma boa vida, só se fuder, é ótimo. A comprovação de que você é digno e maravilhoso. É você achar que não ter uma boa vida é honrar os seus pais, que também só se ferraram. Seguir a linhagem. Meus pais se fuderam, são guerreiros, então vou me fuder também e ser guerreiro também. Mas vou acabar com um burnout ouvindo que sou preguiçoso. É você achar que se você conseguir sair disso, você vai ser julgado. É você estar preso no limite que o algoritmo te prende, em que você não vê saída, porque todo mundo pensa igual, faz igual e se fode igual. Se ferrar, vira sinônimo de pertencimento. Se eu estou num grupo em que a conversa é como os ricos são ruins, como eu só me fodo, como o político sei lá o quê. Se eu chego nessa roda e falo, gente, mas peraí, vamos pensar um pouco aqui. Será que talvez a gente não possa tentar fazer alguma coisa? Vão acabar com você. Tá do lado dos riquinhos. Como você é inocente. Se ferrar vira sinônimo de pertencimento e você acha isso confortável, porque no fundo você meio que acha que não tem como conseguir. Então você usa esse grupinho que te mantém preso no mesmo lugar para justificar para você porque você nem tenta. Então fala mal das empresas vira a única solução para, mesmo em um burnout, ter alguma chance de ser aceito. Entende? E você continua gerando estresse, se sabotando, sem conseguir ver saída e achando que não tem como sair dessa. E para se sentir menos abandonado pelas pessoas, para justificar você não ir para o caminho contra-intuitivo, contra a maré de tudo que te ensinaram até hoje, você fica lá falando mal das empresas como se isso fosse resolver alguma coisa no seu burnout. Você fica lá falando que médico é caro, que você não tem acesso. Tudo isso dentro de você é inconsciente. A única coisa que você percebe é o pensamento. Eu não posso parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, quem que vai fazer por mim? Eu não tenho com quem contar. Eu não posso parar de trabalhar. Eu não tenho reserva de emergência.
Não dá para fazer terapia, não tenho tempo, é caro demais, é coisa para rico. O SUS é uma bosta. Não tem médico integrativo na minha cidade, é coisa de rico, só quem tem dinheiro que trata burnout. Tenho que me conformar com esse psiquiatra bosta que nem me ouve. Não tem como eu tratar do burnout, não tem como eu tratar burnout, não posso sair do trabalho, não tenho como sair do trabalho, não posso me afastar do trabalho. Eu só posso me afastar do trabalho se eles me derem afastamento, pelo amor de Deus. Ou seja, se você tem em você que o dinheiro é a única saída para a sua vida, se você tem em você que só dinheiro pode resolver seus problemas, você nunca vai sair dessa situação e nunca vai resolver problema nenhum. Porque cada caminho que te apresentarem vai parecer para você uma coisa inviável, inatingível, sem sentido, que você pode, que pode te levar para o julgamento das pessoas. Então você se convence que não tem saída, que você tem boletos, você começa só a falar dos boletos, você entra no piloto automático, está sempre ansioso, com problema para dormir, procurando um remédio que de preferência você consiga sem passar por um médico, porque você não quer ouvir o que o médico pode falar. E é fácil, falar, é difícil, o médico demora muito, então eu vou aqui com remédio que minha vizinha está tomando. Terapia, então, socorro. Deus me livre. O que vão achar de mim se eu fizer terapia, que eu tô maluco? Ou às vezes nem isso. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer terapia, mas terapia é coisa para rico. Ah, o SUS é ruim. Então, é isso aí. Nem tenta. Nem abre o Google para ver. E aí, gente, o principal problema das pessoas diante de um burnout, qual é? Quais são os principais problemas, na verdade, das pessoas diante de um burnout, de um diagnóstico de burnout, da limitação de um burnout? Anotei 3 aqui. Primeiro, eu não posso parar de trabalhar. Tem gente que nem vai atrás do diagnóstico, nem vai atrás para saber se tem burnout mesmo, que pensa assim, não, eu não posso parar. Para tratar, tem que parar. Então, nem vou. Segunda coisa, segundo problema, né, das pessoas diante de burnout. Eu preciso voltar para o trabalho logo. Eu preciso voltar para o trabalho. Quando é que eu vou poder voltar para o trabalho? Gente, eu preciso voltar para o trabalho, voltar para o trabalho, voltar para o trabalho, voltar para o trabalho. Por quê? Porque não consegue acreditar que consiga alguma coisa sem ser o que está garantido e aprovado socialmente. Deu tanto trabalho para eu chegar aqui numa posição que me criticam menos, que eu me sinto mais ou menos segura, agora eu vou ter um burnout? Sim, porque essa situação segura que você achou em que estava protegida dos julgamentos não é o que te faz feliz. Porque você está levando sua vida de acordo com o que vai fazer as pessoas te criticarem pouco. Terceiro problema, eu não posso me tratar porque eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque a pessoa acostumou que ela não tem dinheiro nunca e que só quem é rico tem acesso. Ela não vai atrás, porque ela não acredita que exista. Tudo o que eu falo de alternativa me respondem que eu falo isso porque eu tenho dinheiro. Que eu falo isso porque eu não sei como é a realidade da pessoa. Daí a gente tem um monte de gente que não consegue entender que a vida não é só trabalhar. Que quando ouve que a vida não é só trabalhar, acha que quem está falando é maluco, é rico, não conhece a realidade. Porque ela ouve há gerações dentro de casa que não tem jeito. E ela não vê nada mudar. A vida do pai é igual do avô, que foi igual do bisavô. E a do vizinho, mesma coisa, do pai do vizinho, do avô do vizinho. Ela não teve estrutura, ela não tem autoestima, ela acha que o valor que ela tem é o salário, é quanto ela ganha, o cargo que ela tem. Se eu estou trabalhando no McDonald's, eu não tenho valor, mas se eu arrumar um emprego numa empresa que as pessoas achem legal... Se eu trabalhar no Google, eu tenho valor. Se eu trabalhar atendendo no balcão do McDonald's, eu não tenho valor. Você vê como não faz sentido? E se a pessoa que trabalha no Google for um belo de um filho de uma puta? E o cara que atende no McDonald's for uma pessoa maravilhosa?
O filho da puta acha que tem valor e o cara que atende no McDonald's acha que não tem porque ele atende no McDonald's. Como que essa pessoa vai poder entender que é possível ela ter outra prioridade na vida que não seja o dinheiro? Quando eu falo em ter outra prioridade que não seja o dinheiro, soa absurdo. As pessoas pensam, como assim? Que mundo que ela mora? Que a gente pode ter, se dar o luxo de ter alguma prioridade que não seja dinheiro, porque eu tenho boletos, minha vida é pagar boletos. As pessoas acham que eu estou falando aqui que dinheiro não importa, que você pode ficar sem ganhar nada, que dinheiro não compra felicidade. Não é nada disso, gente, eu não sou idiota. Primeiro porque dinheiro pode não comprar felicidade, né? Se comprasse, não tinha rico com depressão. Mas a questão é que, sem dinheiro, é muito difícil ser feliz. Porque para ser feliz, a pessoa precisa ter acesso à saúde, a possibilidades, ter perspectivas, coisa que um sistema de saúde e de educação corrompido, os públicos, não oferecem. O que eu estou falando aqui? Que lembra que eu falei que a gente é produto da cultura que a gente vive? Que a cultura em que a gente vive fala que a gente precisa trabalhar feito louco, vir à noite sem comer, sem dormir, etc. Que isso é ser guerreiro, isso é ser bacana? Muito bem. O que eu estou falando aqui é que essa cultura também te ensinou que você não tem como mudar a sua vida, a não ser se matando de trabalhar para ganhar dinheiro, porque este é o seu valor. E aí você ouve que quem tem burnout precisa se reinventar, mas você não tem como mudar. Você não vê saída. Você está focado nos boletos. E aí você conclui que não tem como você sair dessa. E isso gera muito estresse. E você fica preso nesse ciclo da angústia. Estresse, burnout, eu preciso me tratar, mas eu não posso parar. Meu Deus, eu tenho boleto, pelo amor de Deus, gera estresse. Você fica preso nesse ciclo da angústia até um dia que você colapsa, no nível que eu colapsei, mas sem ter o entendimento de que você tem saídas, de que você pode se tratar, de que você pode se curar. 99% das pessoas falam, eu não posso me tratar porque eu não tenho dinheiro. E nem tentam, não abrem o Google para saber se tem alguma coisa que possa ser feita. Ah, não, vai para terapia, não, mas terapia o SUS é uma bosta. Não pesquisa. Porque ela entendeu ao longo da vida dela que não adianta. Este é o fator psicossocial da pobreza. Você aprendeu que não adianta. Não é para você. Você não vai conseguir se dar bem. Você não vai conseguir ter sucesso. Você não vai conseguir ter saúde. Você não vai conseguir. E durante a sua vida você se cercou de pessoas que acreditam nisso, que falam sobre isso, que fazem posts elaborados em carrosséis mostrando isso. Você pega fatos que comprovam a desigualdade do país para entender que aquilo te trava. Porque você entende que ou você está fracassado, na merda, sem perspectiva, e que é o que você merece, porque é a única coisa que o sistema permite, que é porque é mesmo o jeito de você manter seus amigos, porque estão todos fodidos, ou a outra opção é você virar jogador de futebol milionário, BBB, youtuber famoso, que tem 3 trilhões na conta. Tudo que tem entre a merda de hoje e a vida do Felipe Neto, você não considera. Você não entende como uma possibilidade, porque você não entende como sendo uma vida que pode te fazer feliz. Porque não foi isso que te ensinaram. E aí você se contenta em ficar fazendo o seu salário durar até o fim do mês. Ai, no mês que vem essa luta de novo. Ai, que luta, eu nasci para isso, pobre só se ferra. E não tem como você mudar essa ideia se todo mundo que está na sua volta, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, na sua rede social, está falando a mesma coisa. Isso vai sendo fortalecido. Quando alguém fala diferente, vocês vão lá no inbox me xingar. Ah, riquinha de merda. Eu quero com essa aula que vocês percebam que vocês estão presos num ciclo.
que mantém vocês no lugar. E isso não é consequência do burnout, isto é a causa do burnout. Cabeças explodindo. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu falei, soluções. Vamos lá. Primeira coisa. Quem adivinha o que eu vou falar? Terapia. Tem muita gente que não vai para terapia porque não entende como conversar com uma pessoa estranha uma vez por semana vai poder ajudar. Mas você não precisa entender isso antes de procurar terapia. Vai para terapia sem querer entender. Foca em como você se sente. Tem muita gente que já assume que não vai poder pagar, que o SUS é uma bosta, que não tem como, etc., mas não procura alternativas. Tem muito lugar e muita gente que atende com preço social. Muito lugar e muita gente boa que atende com preço social. Tem sites, tem clínicas, tem profissionais, tem universidades, tem muitas alternativas. Mas você precisa acreditar que você vai achar uma saída para você ter motivação de ir atrás dessa saída. Então, começa a seguir profissionais que gerem conteúdo em que você aprenda, em que você se confronte com uma outra forma de pensar, como nós estamos fazendo aqui. Que você entenda melhor as coisas sobre você. Não vai substituir a terapia, mas vai te ajudar a entender onde está o caminho para você mudar. Caminho esse que ninguém à sua volta que pensa da mesma forma vai conseguir te ajudar a achar. Ó, o Maurílio está aqui. Maurílio, você estava no começo da aula que eu falei de você hoje. Olha lá, o Maurílio hoje é o superstar da aula. Segunda coisa, tratamento de burnout. Muita gente não vai atrás porque fala que é caro, que na cidade dele não tem. Gente, pesquisa, pesquisa e pesquisa. Usa a internet a seu favor. Lembra do que eu falei aqui, que todo mundo que você vê falando que não vai achar foi ensinado assim. Vai atrás. Pergunta, por que não eu? Por que eu não posso achar? Gente, por que você não pode ser o cara que vai achar um médico que ninguém que você conhece achou? E eu vou falar uma coisa para vocês. Aparece muita gente me falando isso no inbox. Olha, achei um cara que não sei de onde. Olha, putz, eu achei um cara do SUS, que é clínico geral, mas ele me ajudou, ele me indicou não sei o quê. Olha, achei um cara que eu vi, comecei a seguir ele, e daí eu descobri que ele faz atendimento social. O tempo todo, mas o tempo todo 5%, o tempo todo 95%, na minha cidade não tem, fim da conversa. Eu não posso pagar, fim da conversa. Porque eu dependo do SUS, fim da conversa. Porque eu preciso do laudo para pedir afastamento na empresa, então eu preciso me tratar com o psiquiatra. Olha a prioridade. Questiona essas crenças de não merecimento. Onde questiona a crença de não merecimento? Na terapia. Aí você chegou à conclusão, eu pesquisei tudo, Roberto, olha, eu virei este mundo do avesso, não rola médico integrativo. Ok, procura um naturopata, um acupunturista. O SUS tem práticas integrativas, tem atendimento gratuito de acupuntura em muitos lugares. Eu já fiz atendimento gratuito de acupuntura. Eu fazia toda semana, comprei muito remédio para o pessoal que era atendido lá, que precisava de uns remédios que não era muito barato, que não tinha grana para comprar. Gente, sempre vai ter alguém para te ajudar se você se abrir para essa ajuda, se você acreditar que vai vir. Olha, eu lembrei, agora eu não lembro. Era a Gisela Hall, tinha um blog 500 anos atrás, que chamava Vigilantes da Autoestima. Talvez ela ainda tenha algum perfil na rede social com esse nome. Mas o fato é que, numa das reuniões que ela fez desse Vigilantes da Autoestima, eu lembro que apareceu ali a história de uma moça que eu não sei como é que a gente fala agora quando a pessoa é anã. Não pode mais falar que é anão, né? É uma pessoa... Vou falar não, tá? Eu não sei qual é a correspondência politicamente correta. Pessoa pequena. Tinha uma mulher que era anã. E ela não alcançava a maçaneta das portas e ela não alcançava o botão do elevador.
E ela vendia, não lembro o quê, que ela ia de empresa em empresa vendendo. E ela falou assim que uma vez perguntaram para ela se ela não achava que esse era um trabalho que não era indicado para uma pessoa como ela, já que ela não consegue chegar na empresa e entrar na empresa sozinha. Ela não consegue chamar o elevador. Ela falou assim, eu nunca pensei nisso, porque eu sempre saio com tanta certeza que vai ter alguém para me ajudar, e sempre teve. Eu nunca fiquei diante de uma porta sem ter alguém que me ajudasse a abrir. Eu tomei um tapa na cara dessa mulher. Eu falei, caramba, eu saio de casa tendo certeza que eu vou me ferrar, que vai dar tudo errado. Ela não teve burnout, eu tive. O que nos leva ao item 3. Começa a trabalhar, já vou no chat, tá? Prometo. Começa a trabalhar os seus pensamentos, começa a seguir gente que fala de lei da atração, de Ho'oponopono, de reprogramação mental, mas gente séria, tá? Que estuda isso, não gente que lê O Segredo e quer engajamento. Tá? Muda seu ambiente, muda suas referências, começa a descobrir pessoas que foram atrás, pessoas que conseguiram, tá? Mas não quem conseguiu ser milionário, quem conseguiu comprar uma Ferrari. Quem conseguiu ter sua casinha, quem conseguiu um trabalho que gosta, seu carrinho, coisas que o seu coração e a sua mente entendem como possível na sua vida. Você pode seguir todo mundo de lei da atração e ficar visualizando, eu quero uma Ferrari. Se no seu coração você não acreditar que você merece e que é possível você ter uma Ferrari, pode visualizar quanto você quiser. Começa a visualizar você conseguindo as coisas que você julga possíveis. Vai questionando a crença de não merecimento na terapia. Vai tirando o seu corpo do estresse crônico no tratamento médico. Para que você vá mudando essa crença de que você não pode. Porque o ambiente impacta as nossas crenças, mas as nossas crenças nos prendem a um ambiente em que aquilo faz sentido. E a rede social é um ambiente muito forte. Tudo isso junto com a terapia, tá? Porque essa é uma crença que você precisa trabalhar na terapia e em você. Não adianta uma parte só. Não adianta só resolver visualizar seguindo pessoas e não adianta só fazer terapia. Tem que ser as duas coisas juntas. Tá? Quarta coisa, educação financeira. Aprenda sobre isso. Você vai descobrir que a maioria das pessoas que te falaram a vida toda que pobre nunca tem dinheiro, poderia ter se soubesse administrar. Muita gente poderia ter uma situação estável de segurança, ainda que morando no mesmo lugar, mas sem o desespero, sem o estresse e a ansiedade da insegurança financeira. Eu dei aqui numa aula que eu também não lembro mais, o exemplo da moça, que era uma moça casada com um cara, e eles juntos tinham 2 filhos e moravam numa favela que eu não vou me lembrar qual é. E sempre na merda, sempre devendo. Sempre sem conseguir tirar dinheiro. E todos se convencendo cada vez mais, ela se convencendo cada vez mais de que não tinha como sair daquilo. Porque essa é a situação das pessoas, essa é a situação do país. Vendo as outras pessoas falando sobre isso, quantos anos demora para uma pessoa pobre conseguir se estabilizar na vida versus quanto tempo demora para uma pessoa que nasceu rica chegar na lua. E aí um dia o marido dela chamou ela num canto e falou, olha o seguinte, não aguento mais, tá? Ela foi para terapia e descobriu que ela gastava dinheiro de uma forma absurda. Por quê? Porque ela tinha dentro dela que ela precisava provar para as pessoas, olha aí, vivendo em função de quanto pode ser ou não criticada e julgada pelas pessoas. Ela tinha na cabeça dela de que ela tinha obrigação de provar para as pessoas que ela era uma boa mãe, e na cabeça dela ela fazia isso mantendo os filhos sempre vestidos com roupas caras. Ela foi resolvendo isso na terapia, foi entendendo como ela administrava o dinheiro, começou a aprender mais sobre saúde financeira e não lembro quantos meses, mas meses, não é nem anos, eles tiveram condição de comprar uma casa num lugar perto dali, fora da favela, na periferia, num lugar mais seguro para as crianças, e eles estavam com uma vida estável e muito bem. Ela não precisa virar youtuber, ganhar 6 milhões numa publi. Ela só precisa não ir dormir chorando de desespero, porque não sabe se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz
do mês que vem. Entendeu? 5. Começa a vigiar as coisas que saem da sua boca. E você vai ver quantas frases que você reproduz sem se dar conta. Tipo, pobre só se ferra mesmo. Nasci para morrer de trabalhar. Você ouviu isso de alguém, você não inventou isso. Você gravou isso na sua cabeça antes de você entender o que isso queria dizer. E você fala no automático. Crença central, que gera crença intermediária, que faz você pensar isso no automático, sem questionar. Aceitando isso como se fosse uma regra da vida. E o último, muda o seu ambiente. Faz o seu quarto ser um refúgio do que falam na sua casa, de coisas que te jogam para baixo. Bota o fone se você divide o quarto, arruma um lugar em que você possa focar nas suas coisas, muda a conversa do trabalho, para de ficar seguindo só gente que repete as mesmas coisas, começa a seguir quem fala e faz, quem coloca em prática na vida o que fala nas redes. Que tem muita gente que fala uma coisa e faz outra. O Afonso Padilha que fala, né? Tem do coach financeiro que chega na palestra onde ele vai te ensinar a ser rico dirigindo um Celta. Porra, não dá para confiar num cara desse, certo? A gente tem que seguir gente que conseguiu o que a gente quer. Fazendo o que fala para você fazer. A gente não quer ter uma mansão de 10 milhões de dólares, a gente só quer ser feliz, ter segurança, saúde, estabilidade. É mirar nesse mundo impossível que faz a gente achar que não consegue as coisas. Vamos ser mais pé no chão. Vamos ser mais pé no chão e vamos entender que o que venderam para você, que é ser feliz e bem-sucedido, não é viável para 99,99% das pessoas. Você não vai ser feliz só quando você for um youtuber que ganha 3 milhões numa publi. Você não vai ser feliz só quando você conseguir comprar um iate. Você não vai ser feliz só quando você conseguir ter aquela casa ridícula do Gustavo Lima. Você pode ser feliz com as coisas que você tem hoje se você conseguir se estabilizar o suficiente para sair de uma insegurança que te gera estresse e ansiedade, que compromete sua saúde. Mas percebe como é preciso mexer na estrutura que te faz pensar assim? Então, para quem não entendia como é que conversar com uma pessoa desconhecida toda semana pode ajudar, é assim. Futucando essas crenças centrais aí. É a primeira coisa que eu ataco quando eu vou atender alguém. No máximo, na terceira sessão, eu já estou tacando EFT para a gente limpar essas coisas. E isso prende você na areia movediça do burnout. Quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Se você está cercado de gente que acha que a vida é morrer de trabalhar, como que você vai conseguir sair de um burnout? Você vai trabalhar até morrer. Começa a seguir gente que fala de dinheiro, é importante, gente. Segue o Rafa, segue a Nath Finanças. Não é para seguir quem aplica na bolsa. É quem te ensina a administrar o dinheiro do dia a dia. Gente que fale que o dinheiro é importante, sim, mas a sua saúde é mais. Gente que fala que é foda conseguir dinheiro. Não é fácil, não é para todo mundo, mas é possível. Tá? Não segue nem quem já está derrotado, nem quem está fora da realidade. Você passou a vida inteira pensando a partir do que você vê. Agora, muda o seu pensamento e você vai começar a ver coisas diferentes. O problema é muito mais a autoestima do que o dinheiro, percebe? Quem tem uma autoestima boa, vai atrás, resolve a questão da grana. E aí ela corre atrás da felicidade. Quem tem autoestima ruim, vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro. E achando que tem alguma coisa errada com ela. E ficando puta. Até que vira um velho amargo e frustrado, convencido que o mundo está contra ele e ele não teve chance nenhuma. E achar que tem uma coisa errada com você, que você não tem como mudar, que por mais que você se esforce não tem como dar certo,
É exatamente isso que te trouxe até um burnout. Se você seguir pensando como sempre, você vai conseguir sempre o mesmo resultado, que é estar em estresse, não sair do estresse crônico. Para conseguir um resultado diferente, você vai precisar pensar diferente. Você vai passar a precisar parar de resistir ao que eu estou falando, pensando, esse discurso aí é de quem não passa o que eu passo. Acredite, o problema da sua vida não é falta de grana, é a falta de autoestima. Te ensinaram isso e você está reproduzindo sem questionar. Ninguém aqui está falando que todo mundo tem as mesmas chances, ou que é super fácil sair da merda, que quem se esforça consegue. O que eu estou falando é que existe muita coisa entre a merda que está hoje para você e um mundo impossível onde você só é feliz se tiver uma mansão, um iate, uma Ferrari e investimentos na Ilha Caimã, nas Ilhas Caimã. Você pode ser feliz em qualquer lugar com segurança, saúde e proteção. Então, vamos começar a ressignificar o que é ser bem-sucedido? Se bem-sucedido é ter saúde física e mental, segurança, estabilidade e perspectivas, ok. Se ser bem-sucedido é ter uma puta grana, viajar todo ano, trocar de carro, ter um iate, uma mansão e ser um empresário e não conseguir ver seus filhos, porque quando você chega eles já estão dormindo, quando você sai eles não acordaram, não conseguir manter um casamento porque a sua mulher não consegue ver você, vocês não conseguem se encontrar, é não conseguir ter tempo de descanso, porque você está sempre pensando em como você pode ganhar mais dinheiro, isso é ser bem-sucedido para você? Bom, então eu acho que está errado e você precisa ressignificar isso. Ser bem-sucedido é ter saúde física e mental, segurança, estabilidade e perspectivas para você poder sonhar e fazer planos. Ponto. Só isso. E isso você pode conseguir. Você não está fadado a uma vida em que você tem que trabalhar feito louco noite e dia, à base de remédios, com raiva da injustiça da vida. Mas para isso você precisa quebrar o sistema de crenças que faz você acreditar que você é uma máquina de pagar boleto. Ok? Era isso que eu tinha para falar. Eu sei que foi uma aula difícil. Deixa eu vir aqui para o chat. Vamos lá. Aqui a Maria Cláudia falando, tudo ou quase tudo gira em torno do tal querer ser aceito. Exatamente, Maria Cláudia, exatamente. Isso daí é a raiz do burnout, do estresse crônico, tá? Do estresse crônico, na verdade. Porque quando a gente não tem consciência do nosso próprio valor, e é muito fácil não ter consciência disso quando te vendem desde cedo, que o seu valor é o que você produz, é o dinheiro que você tem. Quando a gente não está ciente do nosso valor, a gente precisa desesperadamente ter a aceitação do outro. E quando a gente precisa desesperadamente ter a aceitação do outro, a gente não faz nenhuma escolha da nossa vida a partir do quanto aquilo tem potencial para nos fazer bem ou para nos fazer feliz. A gente faz escolhas a partir do potencial que aquilo tem de fazer a gente ser aplaudido, de fazer a gente não ser julgado, de fazer a gente não ser criticado. E a gente vai construindo uma vida inteira que não é nossa. Esse é o maior motivo das pessoas estarem com tanta ansiedade. Aqui a Manuela, feliz que consigo pegar a aula viva. Aê! Boa noite, Maria Eduarda. O tal do não tenho tempo para tratar. Exatamente. Olha, gente, ai, desculpa, que eu bati no computador. Essa última caixinha que eu abri ontem, teve uma moça que falou assim, como é que a gente pode fazer para... Eu não lembro como é que ela falou, mas para manter as perspectivas ali, o otimismo, na situação em que se encontra o país. E eu falei, gente, a situação em que se encontra o país é a mesma faz trocentos anos. Até no inbox uma pessoa me falou, gente, eu tenho, acho que ele tem metade da minha, ele falou, eu tenho 26 anos, desde criança eu ouço que o país está uma merda. Eu falei, eu tenho 52.
Desde criança eu ouço que o país tá uma merda. Sabe por quê? Porque tá. Porque tá uma merda. Era uma merda e é uma merda. Como a gente tem que conseguir entender como a gente pode ter segurança, proteção e saúde, apesar da merda. Ficar focando na merda é a gente falar não tenho tempo para tratar, não tenho dinheiro para tratar, isso não é para mim. É uma desculpa que a gente arruma para a gente mesmo para não encarar o que é preciso num tratamento de burnout, que não é coisa pouca. Né? É um pretexto muito bom de você falar, eu não quero tratar. Eu não quero mexer em tudo que eu sei que vai me doer. Quero voltar a trabalhar, fazer as coisas que eu fazia, sabe? Me deixa em paz. E aí tudo entra como desculpa. Eu não tenho tempo para fazer terapia, eu não tenho dinheiro para fazer terapia, o país está uma bosta, eu não posso parar, eu tenho que pagar boleto. Aqui, Luz. Boa noite. Sou assistente social. Ai, meu Deus, peraí que subiu aqui. Sou assistente social e ouvi do ex-marido que era profissão para cuidar de pobre. Gastar com um curso que não me traria riqueza. Hoje trabalho no SUS e posso afirmar que está melhor do que muitos planos de saúde. Olha aí. Médicos da estratégia em saúde da família. Nas USF encaminho. PIX, dança circular, biodança, auriculoterapia, há muitas possibilidades. Tem muita possibilidade mesmo. Eu fui ver, antes de começar a recomendar para as pessoas, eu fui ver se era verdade que tinha realmente esse monte de coisa disponível. E tem, tá? Pode não ter tudo no mesmo lugar, mas sempre tem. E não é só no SUS. Ela está falando do SUS, é onde ela trabalha. Gente, a pandemia abriu um monte de possibilidades de atendimentos relacionados à saúde física e principalmente saúde mental, justamente por conta das consequências que a gente viu da pandemia na saúde mental das pessoas. Então, hoje tem atendimento muito mais acessível de todos os tipos de terapia, de psicólogo, de um monte de coisa. É questão de procurar. É questão de procurar. Eu vejo o mesmo discurso em todo mundo que nem procura. Tem gente que fala para mim, me indica não sei quem, um médico, me indica um naturopata. Se eu não souber um profissional na cidade da pessoa, e vamos combinar que é o normal, porque eu moro em São Paulo, eu só sei indicar 2, 3 pessoas de São Paulo. A pessoa fala, ela acabou ali o caminho. Acabou. Então tá, então eu não posso fazer. Olha aí, não vem me falar para eu fazer, porque nem você sabe me indicar. É assim que funciona. A defesa de uma pessoa que está completamente engolida por esse sistema de crença. E é ruim falar em sistema de crença, porque hoje um dos discursos das pessoas que só estão pensando em engajamento e que falam superficialmente sobre essas coisas é justamente falar das crenças, mas existe um sistema de crenças centrais, que isso é neurociência, até psicologia, não é nem nada não cientificamente comprovado, como gostam de falar. Aqui o Maurílio não estava, mas vou reassistir. Se Maurílio, assiste o começo que eu falei de você. Falei mal. Não, brincadeira, não falei mal. Mariana, eu ainda não sei como sair dessa questão de precisar ser aceita. Essa parte está sendo a mais difícil. É a mais difícil, porque foi a que a gente mais fortaleceu na nossa vida. Essa consequência da gente precisar ser aceita pelas pessoas é uma consequência das nossas crenças centrais. Alguma coisa aconteceu no nosso entorno quando a gente era muito pequenininha, independentemente disso de condição social. Isso aí nós estamos falando de condições emocionais, que convenceram a gente de que a gente não tem valor. E quando a gente acredita que não tem valor, a gente precisa que as pessoas falem para a gente que nós temos valor. Então, se as pessoas falam que a gente é uma bosta, a gente acredita. Se as pessoas falam que a gente é sensacional, a gente acredita. A gente não consegue concluir isso por nós mesmas. A terapia é que faz a gente entender o nosso próprio valor e, a partir desse entendimento, a gente deixa de depender da opinião das pessoas. Hoje, eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa, e vocês imaginam o tanto que eu sou criticada. Tudo bem, eu tenho um perfil bem pequeno no Instagram, mas já é grande o suficiente para ter bastante gente se metendo na minha vida, falando o que acha, o que não acha, às vezes sem muito tato, às vezes gente que entra para agredir. No começo, isso me machucava muito, eu tinha muita dificuldade. Hoje, gente, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque eu aprendi que não é comigo.
Não é comigo, a pessoa está falando dela mesma. Olha, eu fiquei craque. Eu ignoro, restringo, às vezes, quando a pessoa insiste muito. É um processo que a gente vai, ao longo da recuperação, burilando. Mas chega uma hora que a gente deixa... Ó, o que eu falo sempre do burnout? Eu falo que a gente entra no burnout quando a gente está tentando ser outra pessoa. Né? E a gente está tentando ser uma outra pessoa quando a gente precisa da aceitação dos outros. E a gente sai de um burnout quando? Quando a gente está pronto para ser quem a gente nasceu para ser. Ou seja, para que a gente banque, a gente já está pronto para bancar as nossas escolhas, independentemente do que as pessoas vão fazer com aquilo. Eu vou fazer isso, eu gosto de fazer isso, e isso me faz bem. Se as pessoas acharem que eu tô louca, que é um absurdo, problema delas. Essa é a hora em que a gente consegue sair do burnout. Pode ver que você vai chegar nessa hora, o Mari. Manuela Arruda. Para a classe trabalhadora, já começamos mal. Vamos ler. Para a classe trabalhadora do país, a situação continua desfavorável, mas a depender dos perfis que a pessoa segue na rede social, vai parecer bem pior. Seguir perfil de blogueira fake, que é toda patrocinada para fazer post, só vai fazer a pessoa se sentir pior. Verdade. Aqui em Cuiabá, a Universidade Federal oferece práticas integrativas, yoga e até reiki gratuito. Olha aí, quem é de Cuiabá já tem a dica da Manuela aqui. Manuela, eu falei que começou mal, que você escreveu para a classe trabalhadora. Quando a gente começa a usar esses termos da classe trabalhadora, a gente já está se colocando num nível inferior. Somos a classe trabalhadora. Devemos ficar no nosso lugar, porque isso é o que a gente é. Não, está errado. Você que é da classe trabalhadora e um cara que é da classe dos empresários CEO que vão para a Lua, são pessoas com o mesmo valor. Então, vamos vigiar o que a gente fala. Você com certeza está repetindo o que você sempre ouviu, dentro de casa, dos seus amigos, na sua rede social. Tá? Mas o que você falou, eu concordo com tudo que você falou. Seguir perfil de blogueira fake faz muito mal. A gente pode fazer a nossa situação parecer muito pior de acordo com quem a gente segue. E ela está aqui dando a dica de coisas, de serviços gratuitos que ajudam na recuperação. Então, Manuela, vou te dar nota 10. Ó, a Luz continua, ela está falando do SUS, é aquela que trabalha no SUS. São mais de 20 práticas. O que acontece é que a população é que tem que pedir nos conselhos municipais de saúde para que o gestor de cada município solicite a implementação das PICs. Ah, aqui ela está explicando. Não pede desculpa, não, Luz. Eu que preciso pedir desculpa, porque eu não sabia que como é que chama? Sigla USF é a Unidade de Saúde da Família. Sou voluntária e ofereço a prática de dança circular no município qual trabalho. Olha que legal. Que legal. Gostei disso. Olha aí, gente. Então, olha a dica aqui dela. Vou até deixar aqui, ó. Cada município, a população que tem que pedir para os conselhos municipais. Eu vou deixar a dica aí. E vou arrumar aqui para não ficar com a boca atrás do banner. Denise, só fiquei ciente do meu valor após o colapso do burnout. Foi um divisor de águas. Estou em tratamento há 2 anos, ainda não estou curada, mas já tomo atitudes que priorizam minha saúde, algo que não fazia antes. É isso aí. Por isso que eu falo que o burnout parece um castigo, mas ele é uma oportunidade. É como se a vida tivesse falado, bom, ela não está ouvindo nada, está fazendo questão de não ver sinal nenhum. Vou ter que dar uma porrada aqui para ver se a menina me ouve. É como se alguém estivesse falando, como se eu estivesse falando aqui com vocês. Ai, gente, então, vamos falar da aula, e vocês não estivessem prestando a menor atenção. E aí, uma hora eu falo, oh! É o que a vida fez. Só que isso aqui é o burnout. É um jeito que a gente precisou passar para ver se a gente olhava para as coisas que a gente estava se recusando a olhar. Olha só, a Denise falando aqui. Ela não era ciente do valor dela, mas ela teve um burnout, ela precisou ir para a terapia, ela precisou fazer o tratamento, e ela começou a descobrir o valor que ela tem, que ela não tinha ciência antes. Né? Aqui, a Kelly.
Bem, sei como é isso. Sou policial há 19 anos. Nossa, essa é uma profissão que burnout mesmo. Tenho 38 anos. Formei em direito, passei na OAB, burnoutei depois que eu fui assediada na polícia e não soube me defender. O ciclo de crenças é doentio. Quando voltei a trabalhar, burnoutei outra vez, agora por causa da pandemia. Policiais não gostam de usar máscara e álcool em gel, etc. Imagina como foi. Na verdade, só corrigindo aqui, Kelly, que eu sempre falo, que não é que você burnoutou de novo, é que você ainda não tinha conseguido resolver o que tinha acontecido antes, né? Você com certeza voltou a trabalhar, você vê, na mesma profissão, ou seja, com o mesmo nível de estresse em cima de você, com as mesmas prioridades, ainda sem ter conseguido virar as chavinhas que a gente precisa virar num burnout, né? Isso é muito normal, é a coisa mais normal do mundo, a gente burnoutar, achar que já dá, que a gente já melhorou, ainda dentro dessa perspectiva que as pessoas têm de preciso voltar a trabalhar, porque, né? Boleto, e porque estão achando que eu sou preguiçoso, a gente volta e aí sim a gente cai de vez. A gente tem um tombo médio e aí a gente insiste, volta e aí a gente tem um tombaço. E esse tombaço é a vida falando, Kelly, olha para o que você não estava olhando. Aqui a Mariana, exatamente, essa questão do amor próprio e admiração está bem fraco. Então devo focar no contrário, primeiro minha própria aceitação. Exatamente, você agora precisa aprender a colocar na sua lista de prioridades você e sua saúde em primeiro lugar, independentemente de que outras coisas tenham na sua lista. Só fiquei ciente após a separação, dinheiro não é tudo. Importante sim, mas quando você sabe do seu valor, os comentários dos outros são desnecessários. É isso aí. Gratidão por sua doação e esclarecimento. Eu que agradeço, gente. Vocês aqui tinha, acho que 20 pessoas ao vivo, que é um número bem bom. Não desmerecendo quem assiste gravado, mas eu adoro quem assiste ao vivo e interage. Peço desculpa porque passamos do horário de novo, mas é que enquanto a gente for um grupo pequeno, né, um perfil pequeno, uma live com pouca gente, faço questão de responder todo mundo do chat. Quando tiver giganta, aí eu vou ter que escolher, mas não preciso, eu adoro. Gente, muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha cutucado algumas coisas nas crenças de vocês, tá? E qualquer coisa me mandem lá no inbox e eu vou respondendo. Obrigada pela presença de todo mundo, obrigada pela interação, pelos comentários, pelas perguntas, pelas dicas. E vejo vocês semana que vem no mesmo bate-local, na mesma bate-hora, com o mesmo bate-tema, que para variar não faço a menor ideia de qual vai ser. Obrigada, gente. Boa noite, boa semana. Eu que agradeço, Manuela. E a aula fica 24 horas e até domingo 23h59 para quem precisar ver de novo para processar um monte de coisa que eu joguei na cara de vocês aqui. Peço desculpa. Imagina, Denise, eu que agradeço. Boa noite. A Carla tá puxando meu saco porque ela quer bolo de banana que eu fiz outro dia, né? Tô sabendo. Brincadeira, que ela falou que nem vi que passou do horário. Aqui a Mariana Roberta, live sensacional como sempre, muita gente participando e foi bem legal isso, não é legal? O pessoal compartilhando. Ai, gente, é muito legal, isso é muito legal mesmo. Gratidão como sempre. Eu que agradeço, gente, a todo mundo que está assistindo ao vivo e que está vendo gravado. Aqui a Carlinha, sempre uns cutucões necessários. Se não for para dar tapa na cara, gente, eu nem ligo o computador. É isso, minha gente. Então, até quinta que vem. Boa semana. Obrigada, Carlinha. Até amanhã. Um beijo e tchau.